Pai Celestial. Ouvimos os louvores, ouvimos testemunhos, Senhor, ouvimos palavra, mas chegou o momento, Senhor, de nós ouvirmos, Jesus querido, ó Deus, a Tua palavra através do Teu Filho, evangelista Evael, Senhor. Usa como o Senhor Deus deseja usar para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, está aqui o Seu povo, está aqui a Sua igreja, Senhor, faminto para ouvir a Sua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu és um Deus, Pai amado, que fala com Teu povo. Tu és um Deus que orienta. Tu és um Deus, Pai amado, que profetiza a Tua palavra para o Seu povo ficar vivo. E nesta noite, mais uma vez, Jesus querido, usa o Teu Filho para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Aproveitando que estão de pé, vamos ler o texto de 2º livro dos Reis, capítulo 4, a partir do 1º versículo até o 7. Glória a Deus. Vou até pedir a participação da igreja. 2º livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Nós não iremos delongar no assunto, mas falarei aquilo que o Senhor Deus tem colocado em meu coração para esta noite. Eu vou ler o 1º versículo, a igreja, por gentileza, leia o 2º, e assim faremos até o 7. Diz assim o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Já foi lido na leitura oficial, mas nós vamos reler para que não precisemos, delongar tanto. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, deita azeite em torno daquele vaso, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze ainda um vaso. Porém ele disse: Não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Podeis tomar vosso assento. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite com os irmãos, cultuando o Senhor, adorando o Senhor nosso Deus e ouvindo Ele falar conosco poderosamente por meio dos louvores, por meio dos testemunhos, por meio das palavras que já temos ouvido aqui nesta noite. Estamos no 6º elo da campanha, cujo tema é provisão em meio à provação. Gostaria muito de ter estado aqui com os irmãos durante as últimas sextas passadas. Todavia, precisamos ficar ausente, trabalhando uns dias um pouco distante, mas louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pela vida
do evangelista Mão Lucas, do pastor, enfim, por que não dizer de todos que aqui estiveram louvando ao Senhor, como canal de Deus, falando aquilo que o Senhor Deus orientara, e o nome dele tem sido glorificado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha Johanna, e é sempre para mim um privilégio poder estar reunido com os irmãos adorando o Senhor. Confesso que já estávamos com saudade lá, tentamos por várias vezes encontrar igreja com uma comunidade que te falassem, em português. Na cidade onde estivemos não tinha nenhuma praticamente, tentamos várias, não conseguimos. E conseguimos cultuar a Deus em 2 cidades vizinhas, e o Senhor Deus nos abençoou grandemente. Sempre quando a gente viaja para algum lugar, mesmo no Brasil, dificilmente, quando a gente ia para ficar uma semana ou mais um pouquinho, já era difícil para nós. Nós tínhamos que procurar alguma igreja na cidade para cultuar ao Senhor, E aqui não é diferente. Porém, torna-se um pouco mais difícil, tendo em vista essa dificuldade, neste país que muitos chamam do país onde as nações se encontram, É o país onde as nações se encontram. Então a gente acaba tendo contato com muita gente, porém, em determinadas cidades parece um pouco mais difícil, a gente encontrar uma comunidade cristã que fala nossa língua. Mas eu louvo a Deus por ter o Senhor nos trazido de volta em paz, e nesta noite poder ouvir tudo o que já tenho ouvido aqui neste lugar. O nosso Deus, Ele é aquele que não precisa de grandes ajuntamentos para responder nossas petições. Não precisa de grandes movimentos para falar no profundo de nosso coração. Desde o início do trabalho, orando aqui de joelho, já podia sentir Deus falando de alguma maneira em meu coração. E por que não dizer, trazendo-nos refrigério, porque este é uma das habilidades do Senhor, refrigerar-nos, trazer-nos consolo, trazer-nos refrigério, e isto Deus o faz porque conhece perfeitamente cada um de nós e sabe o que precisamos ouvir. Eu louvo a Deus pela vida da Anne Tamiles, minha sobrinha, que vi nascer, que vi crescer, que vi casar, que vi ter seus filhos, seu esposo, Luiz Coutinho, que lá no Brasil ele é servidor público, serve ali como sargento na polícia militar, e trouxe para nós uma alegria, irmãos? Porque veio com seus filhos, a Johanna já ficou um tanto animada, mais ainda, graças a Deus, e está aqui para somar conosco. Glória a Deus. Deus tem uma obra grande na vida deles, e por que não dizer, projetos preciosos, maravilhosos. Glória a Jesus. Como disse, não quero me delongar, ainda temos um compromisso após, mas eu gostaria muito de me ater a esse texto, irmãos, que nos traz grandes lições. Eu tenho certeza que os irmãos que já vieram aqui nas sextas passadas, cada sexta, uma palavra, por que não dizer, para aquele dia, e muitos, sem dúvida, foram edificados pelo poder da palavra de Deus. E esta palavra, esta história, ela nos traz lições importantes. Mostra a vida de pessoas comuns. Aqui está a vida de uma mulher passando por um momento crucial na vida. Imagine, uma mulher viúva, já havia perdido o esposo, e agora enfrentando dívidas,
E como se não bastasse, vendo o credor chegar, querendo levar seus 2 filhos para serem escravos. Imagine o cenário que esta mulher estava enfrentando. Imagine o problema em que ela estava envolvida. E quantas vezes nós deparamos com situações, talvez não igual a que aquela mulher viveu, mas situações em que olhamos e nossas forças parecem pequenas demais para enfrentar tamanho momento, tamanho desafio, tamanha provação. Esta mulher, ela era viúva de um dos filhos dos profetas. Um homem que era aprendiz de profeta. Um homem que era discípulo de profeta. Um homem que participava de uma escola de profeta, cujo objetivo era aprender a lidar melhor com as coisas de Deus. E por que não dizer, contribuir para que vidas de alguma forma fossem alcançadas com a provisão divina. Esta mulher, ela era viúva de um homem que por muito tempo, o texto não nos abre o tempo preciso, mas vivia com este propósito: aprender mais de Deus, contribuir na obra de Deus, contribuir para que vidas fossem de alguma forma tocadas por Deus, porque profetas naquele tempo eram o representante de Deus no meio do povo. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus no meio do povo. Então, um aprendiz, um estudante, um discípulo de profeta era alguém que tinha como desejo ser um canal de Deus no meio do povo. Agora era homem comum, como nós, enfrentava as adversidades da vida como um outro qualquer. E o texto vai nos dizer que veio a falecer. E a mulher ficou agora sem aquela presença física do marido, que sem dúvida dava para ela aquela sensação de segurança. Dava para ela aquela esperança, né, que sempre o marido traz para a mulher, quando este cumpre o seu dever de fazer o que é necessário para ver a mulher feliz, para ver a família caminhando. Porém, aquela mulher, ela vem perder o seu marido. E ficaram dívidas, ficaram compromissos a serem saldados. E o problema parece avolumar-se de uma maneira que aquela mulher começou a ver-se num momento crucial, decisivo na vida, porque ela olhava para dentro de sua casa e não via recursos aparentes que pudesse mudar o cenário da sua vida. Mas é justamente, irmãos, quando as nossas forças parecem esvair-se, é justamente naquele momento que parece que, pelos nossos olhares naturais, parece que não há mais saída ou mais possibilidades. É justamente aí que se mostra um cenário propício para que o milagre de Deus aconteça em nossa vida. É justamente nesse contexto, quando parece não haver mais possibilidade, quando parece não haver mais saída, que o Senhor Deus, Ele se revela como aquele que era, que é e que sempre será o Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há impossibilidade. Aleluia. Quando as nossas forças parecem esvair-se,
quando os nossos recursos parecem incapazes, Deus se revela, o Deus que sempre está a nos olhar e busca nos direcionar e espera tão somente que façamos aquilo que é possível fazermos. E esta história, irmãos, nos traz ensinamentos. Porque primeiro nos revela que aquela mulher, como seu marido, que estava agora em falta, mas revelam que eram pessoas comuns. Viviam as adversidades da vida como nós também vivemos. E muitas vezes as adversidades que nos afligem não é igual a dela, mas são adversidades, são situações que parecem difíceis de serem resolvidos. E aquela mulher, em dado momento, ela tem uma surpresa não agradável, porque bate à sua porta o credor. E a proposta dele foi uma proposta não agradável. A proposta dele era levar os 2 filhos que aquela mulher tinha. Não para oferecer um trabalho bom, né? Não com proposta agradável para a mulher, não. O texto é claro em dizer, para serem servos. Em algumas traduções bíblicas mais atualizadas também diz, para serem escravos. E aquela mulher se vê numa situação difícil. Não tinha como pagar a dívida. O marido não estava mais presente. E a proposta agora era, você quer ter alívio da pressão, pelo menos em parte, então entrega-nos os 2 filhos para serem escravos. A provação, irmãos, pelas quais nós passamos, não nos isenta da dor, mas se revela um momento apropriado para Deus trabalhar em nosso favor. Feliz aquele e aquela que não entra em desespero a ponto de trilhar o caminho da reclamação, da murmuração, dos questionamentos enfreados, ao ponto de direcionar a Deus palavras inadequadas, como quem dizendo que Deus era o culpado do problema ou da situação. Quantos, ao enfrentarem tais circunstâncias, preferem voltar atrás, preferem retroceder, preferem desistir, como quem dizendo, Deus não me ama e é por isso que Ele me permitiu passar por tudo isto. Este não é o caminho correto a ser seguido. Mas esta mulher deixa-nos um ensinamento, que quando ela depara com a situação e quando ela ouve a proposta era tirar dela a herança que Deus havia dado a ela. A proposta era tirar dela as bênçãos que Deus lhe havia conferido. Mas ela toma uma atitude louvável, porque ela, ao invés de aceitar a proposta do inimigo, ao invés de aceitar a proposta do credor, ela faz diferente. Ela vai ao homem de Deus. Ela vai ao profeta Eliseu, que era o representante de Deus no meio do povo. Ela vai até ele e diz: olha, homem de Deus, tu és sabedor que o meu marido era um homem que temia o Senhor. Porém ficaram dívidas.
não tenho como pagar, e os credores vieram e querem levar meus 2 filhos. Como é bom quando a gente, ao invés de retrocedermos ou entrarmos em desespero, aproximamos de Deus. Talvez você esteja enfrentando situações, talvez não seja financeira, ou pode ser para alguém, mas talvez seja de outra natureza. Problema que você olha a força do problema e se vê incapaz, e se vê fragilizado, se vê fragilizada, mas feliz quando ele ou ela toma a iniciativa de aproximar de Deus. No Salmo 73, o salmista ele escreve dizendo: bom para mim é aproximar-me de Deus. Ele diz que quando ele ficou olhando a vida do ímpio, que parece que não passava problema, parece que não enfrentava adversidade, parece que era tudo bênção, tudo felicidade, ele diz: porque eu, que estou na presença de Deus, estou enfrentando tudo que eu estou enfrentando. Asaf disse: bom é a vida daquele que está lá fora, a vida do ímpio. Mas Asaf, na sua fala com Deus, ele diz assim no Salmo 73, quando eu pensava isso, quando eu dizia isso para mim mesmo, eu quase escorreguei. Quando eu dizia isso, olhando a vida do ímpio, eu quase escorreguei, eu quase caí, eu quase pereci, até que Deus me revelou o fim daqueles que estão distante dele e o fim daqueles que estão na presença dele. Ele começou a dizer para Deus: Senhor, agora eu começo a compreender, tu és a minha porção nesta terra, bom para mim é aproximar-me de ti, Senhor. Aquela mulher aproximou do homem de Deus, não negociou com o credor. E o homem de Deus disse: mulher, declara o que é que tens em casa. O problema para ela era tão grande que ela olhava para aquilo que possuía, ela via como nada. Quantas vezes nós temos algumas habilidades, alguns recursos, algumas possibilidades, mas se enfrentamos determinados contextos na vida, determinados momentos, que nos vemos tão fragilizados que parece que não conseguimos visualizar um meio para vencermos, para resistirmos ou para conseguirmos chegar no porto desejado. Por quê? Porque parece que o vento sopra tão fortemente contra nós. Aquela mulher olha para o homem de Deus e diz: a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Uma coisa eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: Deus só vai esperar de você aquilo que você tem possibilidade de fazer. E Deus só vai pedir a você aquilo que você tem para oferecer. Uma coisa que a mulher fez que cabia a ela fazer: decisão de não negociar com o credor, decisão de ir à presença do homem de Deus, cabia a ela. Eu lembro das palavras de Tiago quando ele escreve dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alguém disse assim: Deus espera de nós a decisão, Deus espera de nós a iniciativa, porque aquilo que cabe a mim fazer,
Ele espera que eu faça, mas Ele sabe que aquilo que eu não consigo, que eu não posso, Ele fará. E por isso Ele diz: toma a iniciativa, faça a escolha certa, tome a decisão correta, tome, e eu me chegarei a vós, disse Tiago. Ele está dizendo: faz apenas aquilo que você pode, porque aquilo que você não pode, o Senhor fará por ti. A mulher podia chegar ao homem de Deus, e a mulher podia responder a pergunta declarando o que ela tinha. Ela foi sincera na verdade, mas o pouco que ela tinha, ela já via como nada, e disse: a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Guarde algo no teu coração nesta noite. Aquilo que parece tão pequeno, tão pouco diante de teus olhos, é o suficiente para Deus usar. É o suficiente para Deus trabalhar, para que o nome dele seja glorificado. E é até importante quando reconhecemos que é insuficiente. É muito importante quando reconhecemos que não é nada. É muito importante quando reconhecemos que não temos mais forças. Por quê? Porque nós não vamos na hora da bênção achar que foi resultado das nossas próprias forças ou méritos. Guarde isto. Deus tem prazer em fazer milagre em nossa vida, mas se tem algo que Deus se agrada, é quando reconhecemos que aquilo só aconteceu porque Deus interviu na história. Aquilo que é difícil para você, Deus fará tão fácil de ser resolvido, e o nome dele será glorificado. É de ordem física, é de ordem psicológica, emocional. O problema está no corpo, na alma, no espírito ou no contexto. Não importa onde esteja a causa, Deus, ele é especialista em resolver qualquer problema, desde que entreguemos a ele, para que ele venha cuidar da situação, para que o nome dele seja glorificado. A mulher disse: a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Um pouquinho. Eu lembro das palavras do discípulo, que quando Jesus queria alimentar uma grande multidão, disse a eles para ver o que tinha no meio do povo. De repente chega um discípulo e diz para o Senhor: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E não era pão dos melhores, era pão de cevada. E aí um deles disse assim: o que é isto para tantos? O que é isto para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas? Mas quando isto está nas mãos de Deus, o milagre acontece. Se você coloca diante de Deus a causa, não importa a gravidade, Ele é especialista em operar milagre. Ele é especialista em resolver o problema e mudar o cenário, para que o nome dele seja glorificado. Um dia o povo de Israel estava com fome e disseram para Moisés: precisamos comer carne, queremos comer carne. De repente Deus usa Moisés e fala para eles: amanhã comereis carne. Eles começaram a ficar inquietos, dizendo: mas como vai ser isto? De onde o Senhor vai tirar tanta carne para saciar esta multidão? Eles pediram, depois duvidaram, e o Senhor disse: estaria
pois, encurtada a minha mão? Guarde isto, a mão do Senhor não está encurtada. A mão do Senhor é poderosa. Um soprar das narinas de Deus muda todo o cenário. O texto diz que foi com o sopro das narinas que Deus abriu o mar vermelho. No outro dia bastou um vento oriental mandado por Deus, que veio codornizes a caminho de um dia de um lado e a caminho de um dia de um outro lado, a altura de 1 metro e pouquinho do chão, e todos colheram codornizes em abundância. Escute, a mão do Senhor não está encurtada. Deus não está limitado a operar milagre na vida daqueles que crêem. Quem limita o poder de Deus somos nós, em nossas próprias vidas, porque muitas vezes Deus só vai fazer à medida da nossa fé. Deus disse por meio de Eliseu: façam covas no vale. A quantidade de covas será a quantidade da provisão divina. Deus não limitou profundidade, largura, quantidade, mas disse: faça cova e vai encher de água. A mulher disse: só tem um pouquinho de azeite. A orientação de Deus por meio do profeta foi: pegue vasilhas emprestadas, não pegue poucas, pegue muitas. Deus não limitou, Deus deixou para que a mulher decidisse a quantidade que queria. Pegue vasilhas, não pegue poucas, e não pegue cheia de nada, pegue vazias, para que sejam cheias. O texto não diz a quantidade, mas ela pegou vasilhas. E a orientação foi: entre para dentro do teu quarto ou da tua casa, feche a porta atrás de si dos seus filhos e encha as vasilhas de azeite. Escute, eu posso limitar o poder de Deus na minha vida se eu tiver uma visão medíocre. Mas se eu fizer como salmista e dizer: Senhor, abra meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, e para que eu entenda e faça aquilo que o Senhor orientar, pode acreditar, o milagre de Deus será grande em nossas vidas. Aquela mulher pegou, entrou para dentro do ambiente propício. Ou seja, nós vemos aqui um chamado para uma intimidade com Deus, para sair dos holofotes, para estar ali reservado. Deus não está limitado a nos ouvir apenas no meio de multidões, no meio de ajuntamentos. Deus também nos ouve quando estamos dentro do nosso quarto, de joelhos, ou de pé, ou deitado, desde que estejamos ligados a Ele, nele. Deus não está limitado a fazer conforme muitos propagam por aí, não. Deus, Ele faz de maneiras inúmeras. E Ele nos vê onde estamos. Se estivermos em obediência à orientação do Senhor, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos, e vai fazer a multiplicação daquilo que precisa ser multiplicado. A palavra de Deus vai nos dizer que ela encheu todos os vasos, a ponto de pedir para um de seus filhos: traga-me mais um. Ele disse: não tem mais vaso. O azeite não acabou, apenas parou de jorrar, porque a bênção de Deus, como disse, muitas vezes ela chega à medida da fé que nós manifestamos na presença de Deus.
Então Deus não limita, Deus não delimita, Deus não diz só vou até aqui, não. Deus está dizendo tudo é possível ao que crê. Então, se você precisa de um milagre de Deus, por mais que alguém diga não é possível, por mais que a sua fé natural diga é impossível, mas faça como Abraão fez. O texto diz: Abraão em esperança creu contra a esperança, e isso foi imputado por justiça. Ou seja, a fé natural dizia não tem jeito, mas Abraão permitiu que a fé, movida pela voz de Deus ou pela promessa divina, ela foi maior do que a fé natural que nós temos, a ponto de suplantá-la. E então ele agradou a Deus, e Deus cumpriu suas promessas na vida de Abraão. É muito comum nós como homem, ser humano, nós às vezes limitamos, nós às vezes olhamos e até não conseguimos acreditar. Mas é justamente nesse momento que devemos apegar com Deus, porque aí a palavra de Deus nos fortalece, abre a visão, tira as escamas, nos faz ver além dos montes, além do horizonte, e aí começamos a dizer como o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ainda que eu não esteja vendo com o olho natural, ainda que eu não esteja sentindo com o meu corpo físico, mas de alguma maneira Deus está trabalhando, e o nome dele será glorificado em nossas vidas. Ele mudou a história da mulher, a ponto da mulher voltar ao homem de Deus e ele dizer: vende, pague a dívida e viva do que sobejar. Guarde uma palavra no teu coração nesta noite. Não importa em que contexto, em que cenário você esteja, se é dívida, se são outros problemas passados que te afligem no presente. Esta mulher teve o problema do passado que afligia no presente resolvido. Deus deu a ela a esperança para o futuro e garantiu sustentação também no presente. Deus, mediante a tua obediência, vai mudar a tua história, a ponto de resolver problemas do passado, ao ponto de te alegrar no presente com segurança, com esperança, e garantido também o seu futuro, porque é prazer de Deus mudar o nosso cenário para que o nome dele seja glorificado. A aprovação não nos isenta da dor, não, mas é o campo fértil para que milagre aconteça. A provisão de Deus chega e a nossa história muda. Fique de pé em nome de Jesus. O que está te causando dor nesta noite? O que está te afligindo nesta noite? Deus está dizendo para ti: não retroceda, não entre em desespero, adentre na presença de Deus, clame ao Senhor, fale com Deus, conte para Ele, por mais que Ele já saiba. Mas Paulo disse que devemos tornar conhecidas diante de Deus nossas petições, ou seja, por mais que Ele saiba. Mas quando nós contamos, estamos dizendo: Deus, minhas forças chegaram até aqui. Deus, eu não consigo mais caminhar. Deus, eu estou nestas condições, a minha realidade é esta, a minha história é esta. Você está, em outras palavras, dizendo: Deus, eu sou dependente da tua provisão, eu sou dependente do teu milagre na minha vida. Deus, entra com providência. Aí eu te digo,
Você pode não estar vendo com olhos naturais, mas Deus está trabalhando em teu favor. Entre na presença de Deus, adore a Ele, porque você vai receber a provisão divina, porque somente Deus pode multiplicar pão, peixe e azeite. Somente Ele.